Números 10, vamos ler só o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Diga comigo bem forte: este é um decreto perpétuo. Diga bem forte: decreto perpétuo. Ok, queridos? Para vocês e para as suas gerações. Então, curve a sua cabeça, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Nesse texto eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, porque nós estamos diante da tua poderosa palavra. Ó Deus, semeia essa palavra mesmo no nosso coração, de forma que ela produza muitos frutos, muita prática, muita obediência a esse princípio, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos que o Senhor nos proteja nesse momento, porque esse momento é tão especial, quando o Senhor está falando conosco. Senhor, não permita que o nosso inimigo venha roubar essas sementes, venha nos distrair com pensamentos, para nos tirar daqui. Mas Senhor, sela a nossa mente, cerca-nos com a tua presença, de forma que nós estejamos absolutamente atentos para tudo que o Senhor quer dizer. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Nosso tema nessa noite: toque a corneta de prata. Amém? Você pode dizer isso aí para o seu irmão do lado? Toque a corneta de prata. Amém, queridos? Então, irmãos, como nós lemos aqui, os filhos de Arão, eles tocavam essas cornetas de prata. Era uma corneta própria, não é? Feita especialmente para isso. Elas não podiam ser imitadas. Elas eram únicas, elas eram um artigo exclusivo. E isso era um decreto perpétuo por todas as gerações. Só os filhos de Arão podiam tocar aquela corneta, aquelas duas cornetas. Ok, queridos? Era uma lei, ok? Agora veja bem, quando a gente fala de lei, a Bíblia diz assim, que os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus são para o nosso próprio bem. Diga assim: as leis de Deus é para me abençoar. Ok? Então por que Deus estabelece uma lei? Por dois motivos. Porque Ele sabe, o primeiro motivo, Ele sabe que se você praticar aquele princípio ou aquela lei, você vai ter resultados positivos. Ele sabe que é bom para você. Ok? Essa é a primeira razão. E a segunda razão, porque Deus estabelece uma lei, porque Ele sabe que isso não é natural em nós. Obedecer aquele princípio, fazer aquilo, não é natural em nós. Por exemplo, nós sabemos ali os 10 mandamentos, né? Todos aqueles mandamentos ali têm esses dois fundamentos. Deus estabelece cada um deles, porque Eles sabem que se eu não adulterar, não é? O meu casamento vai ser mais tranquilo, não vai ter ciumeira, não vai ter insegurança, não vai ter síndrome do pânico, não é? Porque Ele sabe que eu vou ser mais feliz se eu for marido de uma só mulher. Por isso que Ele estabelece o mandamento. E por que Ele estabelece o mandamento? Porque a minha natureza humana é adúltera, não é? O apóstolo Paulo diz que esse velho homem, ele ama as coisas que Deus odeia. Ok, queridos? Por exemplo, a lei do sábado. Não é? Por que Deus estabelece a lei do sábado? Porque Ele sabe que nós precisamos de um tempo para ficar com Deus, para subir no monte, para buscar uma direção de Deus. Ele sabe disso. Isso é bom para nós, isso faz bem para a gente, não é? Mas também Ele sabe que isso não está em nós, que a nossa tendência é trabalhar de segunda a segunda. E se tivesse mais um dia, se inventassem mais um dia, a gente ocuparia esse dia também com as nossas coisas e não buscaria Deus. Por isso que Ele estabelece como lei. Então, gente, a lei de Deus é boa. E é interessante que Deus estabeleceu o toque dessas cornetas antes de qualquer coisa, não é? Antes deles saírem para as suas batalhas, antes deles saírem para a caminhada no deserto, antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, eles tinham que tocar a corneta, 2 cornetas.
Aí de novo, por que Deus estabeleceu como lei? Porque isso seria bom. O que é corneta? O que significava a corneta? Era chamar a Deus. Quem está comigo aqui? Antes deles fazerem qualquer coisa, a lei para eles dizia: chame o Senhor. A corneta era para chamar o Senhor, não é? E o Senhor vinha. E aí sim, eles podiam fazer o que eles estavam planejando fazer, mas o Senhor estava com eles agora. Então era para isso que a corneta foi criada e para isso que essa lei foi estabelecida. Agora veja bem, quando eu estava lendo esse texto, isso tocou no meu coração. Primeiro isso, né? Puxa vida, nós precisamos obedecer essa lei, porque é um estatuto perpétuo. Antes da gente fazer qualquer coisa, antes da gente sair para as nossas lutas, antes da gente sair para as nossas jornadas no deserto, nós deveríamos chamar o Senhor, não é? E quantas vezes eu falo assim, eu mesmo, por isso que essa palavra foi primeiro para mim, quantas vezes eu mesmo, não é? Saio correndo, vou na frente de Deus e não toco a corneta, não é? É uma verdade. Então, irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu vi uma coisa interessante aqui. Tinham 4 tipos de toques diferentes, não é? Então, era um toque para eles reunirem a liderança, um toque para eles reunirem um povo, um toque para eles começarem a marchar, um toque para eles lutarem contra os inimigos, um toque para eles fazerem festa, não é? Então, eu pensei, puxa vida, porque essa corneta aqui é um tipo, ou uma tipologia da vida de oração do cristão, amém, queridos? Não é? Antes de qualquer coisa, a gente deve orar. Antes de qualquer coisa, a gente deve invocar o nome do Senhor, a presença do Senhor. Olha o que diz Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Gente, se eu não invocar o Senhor, eu vou ficar sem saber essas coisas ocultas que eu não consigo ver com os olhos humanos. Então o Senhor não invade a minha vida, gente. Ele não invade. Ele é um perfeito cavalheiro. Ele não entra onde ele não é chamado, não é? Então ele espera ser chamado, ele espera ser invocado. E por isso que ele colocou as cornetas. Olha, se vocês tocarem, eu venho, não é? E quando Deus está, gente, tudo é diferente. Amém? Agora vamos ver então, porque tinham 4 toques diferentes. Aí eu pensei o seguinte: se essas cornetas eram a tipologia da oração, da vida de oração, essas 4 razões pelas quais eles tocavam são muito importantes. Quem está me entendendo? Amém? Deus estabeleceu aqui, olha, 4 razões para vocês tocarem as cornetas. Vocês não podem fazer essas 4 coisas sem tocar a corneta primeiro. Puxa vida, se isso é uma lei perpétua, então eu tenho que orar. Claro, eu tenho que orar por tudo, mas especificamente essas 4 coisas que são fundamentais. Eu não posso viver sem chamar o Senhor para essas 4 coisas na minha vida. Ok, queridos? Então vamos ver comigo rapidamente essas 4 coisas que eles, pelas quais eles tocavam as cornetas. Então vamos ver comigo aqui a primeira, pela unidade. Olha só, gente, como que é importante a unidade. Números 4, por isso eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta nesse texto. O verso 4 diz assim, olha: se apenas uma tocar, eles tinham 2, lembra? Mas se tocasse só uma, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Então, irmãos, quando Moisés queria que os líderes estivessem juntos no mesmo propósito, não é? Vamos conversar para a gente estabelecer a unidade de propósito, para a gente fazer a mesma coisa, pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa. Ele tocava a corneta. Interessante que tinham várias formas, né? Vamos dizer assim, várias associações de toques, né? Então, quando tocava só uma corneta, quando tocava 2 cornetas, quando tocava um toque rápido, tan, 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 e quando tocava um toque longo, tan. Então, várias situações para várias situações diferentes aqui. Então, a primeira é essa: uma corneta só era para reunir só a liderança. Então, veja bem aqui uma coisa, gente. Veja bem uma coisa aqui. Nós não podemos viver
sem orar pelos nossos líderes em nenhuma área da nossa vida. Então veja bem, filhos, quantos filhos solteiros tem aqui que moram em casa ainda? Que moram em casa aqui, olha aí, muita gente. Então você não pode viver sem orar pelos seus pais, sem orar pela liderança, não é? Sem orar por quem está no comando. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, orem por todas as pessoas em posição de liderança, para que vocês tenham vida mansa e tranquila. Quantos querem ter vida mansa e tranquila? Irmãos, por isso que nós temos que orar pelos nossos líderes. Eu vou te falar uma coisa, eu estou repetindo isso. E a igreja que deveria ser responsável por isso e orar pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, nós estamos tão revoltados quanto o mundo está e nós não temos feito a nossa parte. Não é? Gente, só tem uma esperança para esse mundo perdido: a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esse mundo jaz no maligno, gente. Tenho uma notícia para te dar: só vai piorar. Porque o mundo jaz no maligno. Não é um presidente ou uma presidenta, ou seja lá quem for, é Jesus. E se nós não orarmos, gente, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. A Bíblia diz de maldito que nós amaldiçoamos. Nós, a igreja. Bendito o que nós abençoamos. A própria igreja tem amaldiçoado os seus líderes. Que tragédia, não é? Então a primeira coisa tão importante, nós orarmos pelos líderes. Nós orarmos pela unidade dos líderes. Na empresa, irmão, você é crente, seu papel lá é orar pela sua diretoria, pelos seus líderes. Amém, queridos? Oração pela unidade. É interessante, no versículo 7, quando Moisés queria juntar toda a congregação, mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las eis. Agora são as duas cornetas. Porém, não arrebate. O que era arrebate? Era isso, é esse toque. Pam, 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 pam. Isso era arrebate, não é? Não era para tocar assim, como na convocação dos líderes, mas era para tocar as duas cornetas para reunir o povo. Então, irmãos, nós temos que orar pela unidade do povo, pela unidade da família, pela unidade da igreja, pela unidade da empresa. Por isso que Jesus orou lá em João 17, ele ora pela unidade, ele diz assim: eu oro a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus tocava a corneta da unidade. Amém, queridos? Orou pelos seus discípulos, pela liderança, mas orava por nós. A Bíblia diz que ele fala assim: eu oro por aqueles que ainda hão de te conhecer, somos nós. Então Jesus tinha essa revelação de orar, não só pelos líderes, mas de orar por todo o grupo. Então, irmãos, a Bíblia diz que a casa dividida acabará em ruínas. O reino dividido não prevalecerá. Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Irmãos, e é essa a estratégia de Satanás sempre, a divisão. Não é? Lembra na reconstrução dos muros de Jerusalém? Eles estavam indo muito bem, mas de repente o muro começou a parar a construção. O Neemias investigou e descobriu que os inimigos da construção colocaram pessoas lá dentro para se disfarçarem de judeus e provocarem brigas entre os construtores. E sabe qual que foi a solução do Neemias? A Bíblia diz: ele pegou a cornetinha dele e... Primeiro ele tocou assim, pem, pem, pem. Os líderes têm que se unir primeiro. E depois ele tocou, pem, unidade de toda a igreja. Irmãos, e os muros de Jerusalém foram construídos. Eu te pergunto hoje à noite, irmãos, isso é um estatuto perpétuo. Você tem tocado a corneta antes de você fazer qualquer coisa na sua vida. Você tem chamado o Senhor e especificamente você tem orado por unidade, pela unidade do seu casamento, pela unidade dos seus filhos, pela unidade da sua igreja, pela unidade do seu país, da sua empresa. Você tem orado? Amém, queridos?
Então o primeiro toque da corneta era pela unidade. O segundo toque era para eles tomarem decisões importantes. Aleluia. Olha só, olha o que diz o versículo 5, Números 10, 5. Acho que o Tiago tem aí, né? Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado do sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Então, gente, é interessante isso, né? Porque eles não iam de qualquer jeito. Então, quem que vai primeiro? Então, determinado toque, pã, vai esse pessoal aqui, essas tribos. Determinado toque, pã, vai aquela tribo. Então, gente, deixa eu te falar uma coisa aqui importante. Nós temos tocado as cornetas para tomarmos decisões importantes. Então a questão não é ir ou não ir. Olha só, a questão aqui não era se eles iam ou se eles não iam. A questão era quem vai primeiro. Tem que tomar uma decisão, tem que fazer escolhas. E para isso o Senhor tem que estar presente. A gente tem que invocar o Senhor. Amém, queridos? Então é muito importante, gente, a gente tocar a corneta para tomar decisões. Eu acho o Davi, né, eu considero o Davi um faixa preta nisso daqui. Porque quando ele foi informado, 1 Samuel capítulo 23, quando ele foi informado que Keila, não é? Keila era uma cidade de Judá. Ele foi informado que a Keila tinha sido conquistada ou invadida pelos filisteus. Então o Davi sentiu muito aquela vontade, não é, de ir lá e libertar a cidade. Mas interessante, ele tocou a corneta, aleluia, para tomar uma decisão. Tocou a corneta, pá, orou, buscou de Deus, e o Senhor disse para ele: vai, e eu vou te entregar os filisteus nas tuas mãos. Ele reuniu o exército e falou: pessoal, vamos lá, vai dar certo. Sabe, irmãos, a importância da gente ter uma palavra de Deus, da gente ter uma resposta de Deus. Sabe qual que é a importância? Porque quando vierem as crises, eu não desisto. Amém, queridos? Eu não desisto. Sabe por quê? Eu sei que Deus falou comigo, não é? Então, já passei muita crise aqui, nesses quase 7 anos. Já passei muitos momentos difíceis. Alguns momentos eu pensei muito em voltar para minha casa, não é? Mas eu tinha uma palavra, eu orei, Deus falou comigo, Ele disse que eu deveria fazer. Então eu sabia que se eu desistisse, eu estava desobedecendo. Agora, quando a gente não tem uma direção de Deus, quando a gente não toca a corneta antes, quando começa a crise, a gente começa assim: eu acho que eu fiz uma bobagem, acho que eu não deveria ter feito isso, eu vou desistir. E a gente vive desistindo dos processos, não é? Então, irmãos, é tão importante. E o Davi, então ele orou e o Senhor disse: vai, e ele foi. E ele livrou Keila das mãos dos filisteus, aleluia. Mas olha o que aconteceu. O Davi foi informado de novo: Davi, o Saul descobriu que você está aqui em Keila, e ele está vindo para capturar você. De novo ele tocou a corneta. E ele, irmãos, eu penso assim, né? Se fosse a gente, faixa marrom, faixa verde, faixa amarela e branca, né? A gente pensaria assim: puxa vida, eu acabei de libertar os moradores de Keila, eles vão me ajudar, eles vão me abençoar, eles vão me proteger do Saul. Mas o Davi não. O Davi disse assim: eu vou orar. E ele orou, e aí ele falou com o Senhor: Senhor, os homens de Keila vão me entregar na mão de Saul, não é? Aí o Deus disse para ele: vão te entregar, foge daí, eles vão te entregar, eles vão te trair. Olha a resposta. Um homem que ora antes para tomar decisões. O Davi reuniu todo mundo: pessoal, bora embora. Não, mas os caras vão proteger a gente, eles estão muito agradecidos. O Senhor mandou a gente embora, vamos embora daqui. E eles fugiram, não é? Aí o que aconteceu? Quando Davi estava fugindo do Saul e do exército do Saul, o Davi ficou encurralado, não é? Entre montanhas, ele não tinha como passar. Meu Deus do céu. Mas aí ele tocou a trombeta de novo, aleluia. Ele chamou o Senhor. E sabe o que aconteceu? Na hora que o Saul
Porque o Davi via o Saul chegando, mas o Saul não via onde o Davi estava, não é? Mas olha o que a oração fez, olha o que a oração faz, olha como que a oração é poderosa. Aí a Bíblia diz que o Saul foi informado de que Jerusalém tinha sido invadida, não é? E que ele tinha que voltar imediatamente. Irmãos, aí ele voltou. Eu penso que o Davi fez assim, graças a Deus. E ele chamou aquele lugar de pedra de escape. Amém, queridos? Sabe quando a gente vai receber esses escapes, que em cima da hora a coisa vai acontecer para nós, em cima da hora o Senhor vai nos desviar daquele lugar, em cima da hora a coisa boa vai acontecer na nossa vida. Sabe quando? Quando a gente aprender a viver assim, tocando a corneta antes de sair. Amém, queridos? E terceiro lugar, quando que eles tocavam a corneta, pastor? Quando eles iam lutar contra o inimigo. Olha o que diz aí o versículo 9, Números 10, 9. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas. São as duas novamente. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará das mãos dos seus inimigos. Posso ouvir um glória a Deus bem forte, irmãos? Aleluia! Meu Deus do céu. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu tenho visto tanto isso. Tenho visto tanto crente sofrendo, sendo oprimido pelo inimigo. A gente está vendo preto no branco, muito claro. Mas o crente não ora, o crente não chama o seu Senhor. Irmão, quando vocês entrarem em guerra contra o adversário que os está oprimindo, toquem as cornetas. Toquem as cornetas. O Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará. Ele não é homem para que minta, gente. Nós temos que tocar as cornetas. Eu acho tão tremendo quando o Josafá, não é? Ele está sendo oprimido ali pelos inimigos, né? 3 nações que se juntaram contra ele. O que é que o Josafá vai fazer? Antes de fazer qualquer coisa, o Josafá toca as cornetas, não é? Aí a Bíblia diz que ele teve medo. O texto diz, 2 Crônicas 20, Josafá teve medo, mas se pôs a buscar o Senhor, o Deus de Israel. Aí ele tocou, e o Senhor veio, e o Senhor deu uma palavra para ele através do profeta. Essa batalha não é sua, é do Senhor. Essa batalha você não vai ter que pelejar, porque essa batalha é do Senhor. Sabe o que o Josafá fez? Pessoal, então vamos colocar os levitas na frente do exército, porque o Senhor disse que a gente não vai lutar. Olha a direção que o homem de Deus tem. Não, se a gente não vai lutar, por que eu vou colocar o exército na frente? Vamos colocar os adoradores, vamos colocar os cantores, vamos cantar para ele. Amém, queridos? E eles começaram a louvar. A Bíblia diz que no momento que eles começaram a cantar e dar louvores a Deus, Deus colocou, a Bíblia diz, emboscadas entre os filhos, entre aquelas nações, as 3 nações, e eles começaram a lutar um contra o outro. Eles mesmos se mataram. O Josafá não lutou. Mas por que isso aconteceu? Porque o Josafá tocava a corneta antes de ir para a guerra. Amém, queridos? Muito tremendo. Agora deixa eu falar uma coisa importante, gente. Espera aí, pastor. Espera aí, como é que eu faço para tocar essa corneta? Como é que eu dou um toque? Olha que importante isso, ó. Como é que eu dou um toque curto? Ou um toque longo? Ou um toque de 2 cornetas? Ou um toque de uma corneta? Isso é importante nessa história. Sabe por quê? Porque, irmãos, não é qualquer toque para qualquer ação. Diga comigo, não é qualquer toque para qualquer circunstância. Diga assim, é o toque certo para cada circunstância. Deixa eu te dizer uma coisa que eu acredito. Eu creio que o Espírito Santo coloca no nosso coração a oração correta, o toque correto para aquela situação. A gente tem que estar online, ligadão, porque senão a gente vai orar errado. A gente vai orar fora da vontade de Deus, não é? Porque olha o Davi, olha a oração do Davi, quando o Absalão tirou ele do trono, e aí
o Davi fugiu com os valentes. Olha a oração que o Davi fez, presta bem atenção. Olha o toque que o Davi tocou. Ele falou assim, puxa, ele podia fazer tantas orações. Você vai ver só uma oração nessa história. Só uma oração, ele orou assim, olha: Senhor, confunde o conselho de Aitofel. Quem era o Aitofel? Era o conselheiro do Davi, que traiu o Davi e ficou com o Absalão. A Bíblia diz que nenhuma palavra da boca de Aitofel caía por terra. Nenhuma palavra que o cara dizia caía por terra, tudo se cumpria. Agora presta atenção, presta atenção. O que foi que o Davi orou? Senhor, confunde o conselho desse homem. Olha essa oração, gente. E foi isso que salvou a vida do Davi. Porque que aconteceu? O Absalão reuniu todo mundo e chamou o Aitofel. O que é que você nos aconselha? O que é que você nos aconselha a fazer? O Aitofel disse: nós temos que ir agora, não pode perder nenhum minuto. Reúne rapidão o exército. Vamos pegar o Davi porque ele está fraco e ele está desorganizado. O exército pequenininho que sobrou para ele. Vamos pegar ele agora. Mas olha a oração. Olha o toque certo que o Espírito Santo colocou no coração do Davi. Ele orou a oração certa. Aí o que aconteceu? Pela primeira vez, o Absalão, o inimigo do Davi, falou assim: mas eu vou ouvir o outro conselho. Uzai, vem cá. Qual é o seu conselho? Já era o fruto da oração. Aí o Uzai disse: não, eu acho que dessa vez o Aitofel se equivocou, porque o Davi está como a ursa que foi roubada dos seus filhotes, e ele é um guerreiro muito experiente, e se nós formos com um exército menor, e o Davi e os seus valentes vencerem esse exército, olha, a força de Israel vai cair por terra. Então o meu conselho é o seguinte: vamos reunir todo Israel, todas as cidades, e amanhã a gente vai em perseguição a Davi. Irmãos, com isso o Uzai ganhou tempo, porque o Uzai, ele era um espião do Davi lá dentro. E o Uzai chamou ali 2 homens e disse: agora corram e avisem a Davi que o Absalão amanhã de manhã vai atravessar o rio para pegar ele. Aí o Davi teve tempo. Bora, pessoal, agora. Por que ele conseguiu fugir? Porque o Espírito Santo colocou a oração certa no coração dele, o toque certo. Amém, queridos? Eu lembro, uma vez a Meila, não é? Já contei isso aqui, mas tem muita gente aqui visitando. A Meila, só para ilustrar bem esse ponto, de que o Espírito Santo vai dar o toque certo. A gente não pode tocar qualquer toque, não. A gente acordou de manhã, e era um final de semana, e a Meila falou assim: amor, eu estou sentindo uma angústia, um peso no meu peito. Eu falei assim: isso é peso de oração. Vamos orar. E nós oramos em português. Oramos por isso, por aquilo. Toques errados, toques de cornetas errados. Não encontramos o toque certo. Aí eu falei: e aí, amor? Ela disse: ai, amor, eu continuo com isso. Meu Deus do céu. Eu falei assim: então vamos orar em línguas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Porque o Espírito conhece a mente de Deus. Está escrito. Só o Espírito do homem conhece a mente do homem. Só o Espírito de Deus conhece a sua mente. E aí nós começamos a orar em línguas, e ficamos orando em língua, A Meila disse: ai, amor, passou, tô leve. Aí eu brinquei: a gente deve ter salvado a vida de alguém. Aleluia. Sabe o que aconteceu naquele dia? Nós almoçamos, não é? A gente morava assim num sítiozinho lá em Belém, e a gente almoçou no quintal. A gente adorava almoçar embaixo das árvores. A gente almoçou ali, e aí a Meila foi lavar louça. Daqui a pouco a gente ouve aquele grito, né, de mulher. Terrível, né? Aquele grito. E aí, irmãos, nós corremos para dentro da casa. E sabe o que era? Uma cascavel. Uma cobra. Cascavel. Aquele... é o chocalho da cobra. Irmãos, terrível. E assim, e a Meila apavorada na parede, porque ela estava assim, ó, com a cabeça erguida. Irmãos, mais ou menos meia hora, talvez, 1 hora atrás, vamos colocar 1 hora atrás. O Tiago era gurizinho naquela época, deveria ter uns 7 anos. Ele gostava de fazer o nosso suco.
Ele tinha feito o suco, não é? Para nós, eu lembro bem de maracujá, não é? Ele fez o suco e a cobra estava por trás do liquidificador. Irmãos, Deus deu o toque para a gente tocar. Quando a gente não descobriu, para a gente orar em português, irmãos, a gente começou a orar em línguas. Se você não percebeu o toque, o que eu toco? Eu toco longo? Eu toco só uma, curto? Não, essa é do Scooby-Doo, né? Eu não sei qual que é o toque, mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, Deus não quer que você ore qualquer oração. Ele quer te dar o toque certo, aleluia. Mas você tem que tocar. Agora o grande problema é não tocar toque nenhum. Ok? Então quando você for lutar contra o inimigo, pelo amor de Deus, chama o Senhor. Amém, querido? O Eliseu, quando ele estava sendo ali oprimido pelos inimigos ali no monte, olha o toque da corneta certinho. Senhor, fere-os de cegueira. E eles ficaram cegos. Não é? Tremendo aquele momento ali, tremendo. Muito bem, queridos, e último lugar para a gente orar. Aleluia. Em que momento eles tocavam aquelas cornetas? O toque da corneta representava a oração. Então eles tocavam pela unidade, tocavam para tomar decisões importantes, tomavam contra as invertidas do inimigo. E por último, eles tocavam pela intimidade com Deus. Números 10:10. Olha só, irmãos, isso aqui é tremendo. Deixa eu terminar com isso aqui. Olha o que diz o versículo 10. Também em seus dias festivos. Olha só. Eu gosto dessa tradução aqui da NVI, que fala dias festivos. Nas festas fixas. Então, irmãos, olha aqui para mim, rapidão aqui, ó. Um erro é a gente tocar só para os nossos interesses. Eu estou tocando porque eu quero a unidade da minha família, senão o diabo vai entrar na minha casa. Beleza. Eu estou tocando porque eu tenho que tomar umas decisões muito importantes e eu tenho que saber como fazer, então eu vou tocar. Eu vou tocar porque o inimigo está vindo contra mim e eu preciso de proteção. Isso é muito bom e tem que fazer mesmo. Jesus disse, nada tendes, porque até agora nada pediste em meu nome. Peçam para que a vossa alegria seja completa. Então tem que tocar. Agora só, irmãos, que tem um toque especial aqui. Eles tocavam por alegria. Eles tocavam para celebrar o Senhor. Eles tocavam para o Senhor vir e participar das festas deles. Olha só, no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos. Então eu não toco só porque eu quero receber de Deus. Eu toco também porque agora eu quero dar para Deus. Eu quero dar festa, eu quero festejá-lo, eu quero celebrá-lo, eu quero dar uma oferta para ele, um holocausto. Holocausto, sabe o que era o holocausto? Porque a maioria das ofertas, a pessoa dava a oferta e participava, ele comia junto com os sacerdotes. Mas o holocausto era uma oferta total, a palavra holo, no hebraico quer dizer todo, completo, ele queimava tudo, não sobrava nada. Então quando eles fossem dar holocaustos, eles tinham que tocar as trombetas. Eu acho tão lindo isso. Sabe, irmãos, esse equilíbrio da gente não ser só aquele crente pedinte, mas a gente ser um crente que quer a intimidade com Deus, que quer o relacionamento com Deus, que quer as bênçãos de Deus, mas sobretudo quer o Deus das bênçãos. Amém, queridos? E nesse assunto, gente, nessa matéria, Jesus não é nem faixa preta, é o 10º Dan, aleluia, não é? Porque olha só, gente, Jesus está orando ali no monte, não é? E ele está orando assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, eu não quero morrer com esse tipo de morte, é muito cruel essa morte, não é? Mas quando Jesus percebe que a vontade de Deus é essa e não vai mudar, imediatamente ele completa a oração, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres, não é? Irmão, nós queremos a vitória contra o nosso inimigo,
Nós queremos saber tomar as decisões certas. Nós queremos a vitória. Mas qual que é a vontade de Deus a respeito desse assunto? E se a resposta de Deus for não? E se for não? E se a resposta de Deus for não, agora não, filho? Não é? Será que nós temos maturidade para aceitar os não de Deus? Entende, gente? Eu vejo muito crente, eu tenho conversado com muita gente. Aqui não, graças a Deus aqui não tem esse tipo de crente, não é? Mas eu tenho conhecido muito crente por aí, que ele pede uma coisa, aí ele ora, aí ele faz um jejum, 40 dias, ele faz uma oferta de sacrifício, queima na fogueira santa de não sei o quê. Aleluia! Aí não acontece nada. Eu já ouvi isso, já ouvi o cara dizer isso para mim assim: acho que Deus quer que eu me desvie, porque eu peço, ele não me dá. Irmão, parece aquelas crianças no supermercado, sabe? Criança sem disciplina, né? Eu quero isso aqui. Ah não, filho, agora não. Joga no chão. Horrível, coisa mais triste. E tem muito crente assim, que na verdade o que ele quer é o seguinte: ele quer só usar a Deus. Então ele tem uma cornetinha de prata. Eu tenho a minha cornetinha de prata. Então eu estou com um problema. Aleluia. Então eu tenho que tomar uma decisão. Não é? Eu tenho uma dificuldade. Eu tenho que dar uma oferta. Aí eu não toco. Aí eu não chamo o Senhor para celebrar comigo a minha vitória que Ele me deu. A Bíblia diz que, irmãos, que nós não podemos dar nada ao Senhor, porque tudo que nós damos para Ele, Ele nos deu primeiro. Amém, querido? O Davi disse: Senhor, como que eu vou te dar alguma coisa, se tudo que eu te dou, das tuas mãos eu recebi? Então, irmãos, nós temos que tocar essa corneta da intimidade, essa corneta de Senhor, seja feita a tua vontade. Amém, queridos? Irmão, quando a gente lê a história desses homens de Deus, desses mártires, né, que morreram em fogueiras, gente, Deus não livrou esses homens da fogueira. E não é? Aí você me diz assim: não, mas Deus não livra da fornalha, Ele livra na fornalha, assim como foram os inimigos de Daniel. Mas John Hus não foi livrado nem da fornalha e nem na fornalha. Ele morreu queimado, gente, pelo Evangelho. Ele orou, com certeza: Senhor, me tira daqui, me livra daqui, eu não quero morrer desse jeito. Mas o Senhor disse não. Não é? Disse não, e ele foi para a fogueira. Mas a Bíblia fala que tem um lugar especial, não é? Lá em Apocalipse tem um lugar especial para aqueles que foram mártires, para aqueles que morreram pelo Evangelho. Amém, queridos? Tem uma recompensa para eles também. Então, queridos, será que nós estamos prontos para ouvir os não de Deus? Será que nós estamos prontos para tocar a corneta, só para dizer assim, ó: Senhor, igual o Salomão, né? O Salomão tocou e Deus veio. O que é que você quer, filho? O que é que você quer que eu te faça? Ele disse: não, Senhor, eu não quero nada para mim, não. O que eu quero é o seguinte: eu quero sabedoria para governar o teu grande povo. E Deus olhou para ele e disse: Salomão, o que é isso? Você não está pedindo vitória contra os seus inimigos, vida longa, muita grana no bolso. Você está pedindo coisas para mim e para o meu povo. Você está pedindo que você seja um líder eficiente. Você está pedindo que você tenha sabedoria para conduzir esse grande povo. Não, Salomão, eu vou fazer uma coisa. Eu vou te dar o que você pediu. Eu vou te dar sabedoria como eu nunca dei para ninguém. Mas eu também vou dar até o que você não pediu. Gostei, Salomão. Amém, queridos? Dá uma cutucada nesse crente e diga: toque a sua corneta, meu irmão. Mas toque certinho, toque o toque certo. Amém?